e ele foi muito importante nesse quesito. O staff dele está aqui sentado também. Depois a seguir vamos falar do Vini Júnior, não é? Vai se animando não, hein, boa. Mas ele até acaba o contrato e tudo, não é preciso pagar nada. Não é preciso pagar nada ao Real Madrid. Claro. Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, a gente já acompanhou aí o José Boto, né, brincando com relação ao Vini Júnior, e a gente vai trazer aqui também nesse vídeo sobre a questão do Lucas Paquetá, inacreditável, né? Ele contando que o negócio foi fechado por 42 milhões de euros, mas o Flamengo definiu um teto de 41.250. E para destravar o negócio, né, o jogador abriu mão de 750 mil euros, 4,6 milhões do seu contrato de 5 anos com o Flamengo, para que o clube pudesse usar aí esse valor para completar a proposta. Tá? O Paquetá abriu mão do seu salário de janeiro no West Ham e bancou todo o custo do voo fretado para desembolsar, no caso de desembolsou, né, para desembarcar na última sexta-feira no Rio de Janeiro e chegar a tempo de ser inscrito para a Supercopa do Brasil. Correu atrás de resolver a situação aí também, né? Queria estar presente, mas não deu, né? A gente teve aí também a questão do Mateuzinho, né? Que acabou respondendo, né? Comentando, né? Sobre a situação da comemoração dele, da dancinha que ele fez, se foi uma provocação ou não ao Flamengo e tudo mais. O Mateuzinho escreveu o seguinte: sempre dancei assim, até no Flamengo. Meu respeito por esse clube sempre vai ser maior que títulos e comemorações, tá? E aí, o Lucas Paquetá respondeu o seguinte aí também, sobre essa provocação do Mateuzinho. Acho que meu objetivo né, cumprir meu contrato aqui, fazendo o meu melhor. Eu quero ter uma história vencedora no Flamengo. Por isso 5 anos, porque eu sei que eu vou ter muitas oportunidades de levantar títulos, de comemorar com a torcida, com o clube que eu amo. E sobre a segunda pergunta, acho que faz parte do futebol, né? Quando eu ganho, eu danço, quando eu faço gol, eu danço. E as pessoas têm o direito também de comemorar da maneira que elas queiram. O Corinthians fez um bom jogo, foi vencedor, e a gente agora tem que trabalhar e correr atrás. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente teve a apresentação do Lucas Paquetá. Óbvio que não é o melhor dia, né, para a gente falar de Lucas Paquetá, de apresentação. É um momento aí que a gente ainda está chateado com o que viu ontem, né? Mas eu estou aqui para debater algumas situações. Eu vou trazer aqui também alguns dos melhores momentos, né? A gente chega aqui lembrando que você ainda pode garantir presença na Recopa Sul-Americana. Sei que você está chateado, mas você pode garantir presença com a caravana do Haroldo, Recopa Sul-Americana. Você pode garantir aí pacote completo, né? Vamos lá, vamos conquistar esse título, vamos dar esse voto de confiança, vamos conquistar esse título, o primeiro título aí do Paquetá internacional pelo Flamengo, vai ser muito importante, tá? A gente também chega aqui com todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado, né, filho? É isso aí, né? E a gente tem algumas situações aqui para a gente comentar, tá? Primeiro que foi recorde, era óbvio, né, com o Flamengo e Corinthians envolvido, era óbvio que seria recorde a Supercopa do Brasil, né? Qualquer decisão envolvendo Flamengo e Corinthians, seja a Copa do Brasil, que o Flamengo eliminou o Corinthians, Libertadores, que eliminou o Corinthians 2 vezes, né, em 22 e foi campeão, e também na época do Wagner Love, lá que eles tinham o Ronaldo, todas essas vezes bateu recorde, né? Inclusive na final da Copa do Brasil também de 22, eles são os maiores fregueses nossos. Uma vez eles tinham uma pré-temporada, eles tinham que ganhar. Mas não é desculpa não, viu, gente? Eu queria muito esse título da Supercopa,
mas foi recorde, tá? Então, a gente teve aí o recorde em São Paulo, 25 pontos de audiência, 43% de participação, né? E no Rio de Janeiro registrou aí 26 pontos de audiência, 48% de participação. Então, Flamengo e Corinthians aí, né, sempre batem recordes em grandes decisões, né? E eu vou falar aqui justamente uma situação aí que eu estou vendo muitos torcedores comentando sobre a questão da interferência da TV Globo na decisão do VAR, né? O Bruno Baesso fez uma postagem aqui no Twitter que ele fala assim: em lance de verificação de impedimento no jogo São Paulo e Fluminense, na Globo eles comentaram que entraram em contato com o VAR da CBF para saber o que realmente foi marcado, como assim, né, o que foi marcado. Depois tentou consertar dizendo que foi um eufemismo, né? E aí o pessoal está comentando muito, né? A gente sabe que é importante que não tenha interferência externa e justamente, né, no jogo do Flamengo, a gente viu, nesse jogo Flamengo-Corinthians, a gente viu eles utilizando imagens da Globo. Não pode usar? Não, poder usar até pode. A questão é quando há uma imposição. Dá uma olhada nisso aqui, vamos olhar de novo, vamos verificar de novo o VAR, já tinha sido verificado. Aí verificam de novo, tiram todo o planejamento do Felipe Luiz. E aí, para completar, e não é choro, tá, gente? É porque se fosse com o Flamengo, ia estar o mundo desabando, né? Então, a gente teve aí... o Tinho tem Jorginho que ele foi vacinado hoje. Aí a gente teve aí a questão da Renata Ruel comentando mais uma interferência, mais uma situação aí desnecessária, né? Que se fosse com, volto a dizer, se fosse com o Flamengo, os caras o mundo ia desabar, né? Os caras iam falar tudo. Cara, só ia se comentar sobre isso. A verdade é essa, só ia se comentar sobre isso. E justamente nessa questão aí de interferência, a gente tem a Renata Ruel, comentarista de VAR, de arbitragem da ESPN, ela falando o seguinte: a gente consegue ver o Péricles Bassols, observador do VAR, passando instruções claras para os árbitros. Na checagem foi divulgada pela CBF. E ainda teve corte ali, tá? E ainda foi editado ali. Esse o vídeo pegou. Esse aí, o Péricles Bassols, o vídeo pegou, tá? Quem diz que não há interferência em outros casos? Ao meu ver, é um caso gravíssimo de interferência, tá? Situação gravíssima exposta pela Renata Ruel, comentarista da ESPN, tá? Então, ainda sobre o caso, o Flamengo vai multar o Carrascal pela expulsão na Supercopa, segundo o jornalista Mauro César Pereira. O Flamengo vai multar o jogador pela expulsão no duelo com o Corinthians. O jurídico do clube avisará ao departamento de futebol que a multa deve ser aplicada, ou seja, tá vindo do departamento aí jurídico do Flamengo, né? Vale destacar também que vale destacar também que no ano passado aí, né, o Flamengo puniu o Gonzalo Plata, o Alacian, né? Também multou os dois jogadores aí por expulsões de forma parecida, tá? Então, o Flamengo está mantendo aí o critério, tá? Isso é importante da gente falar. A gente teve uma outra situação acontecendo, ainda sobre essa questão toda, né, do VAR. A gente vai falar sobre a apresentação do Lucas Paquetá, a gente tem muita coisa para a gente falar aqui. E a gente tem aqui justamente a questão que o Matheus Gonzi trouxe na página dele. Eu até remixei, fiz sequência. O Matheus Gonzi, ele trouxe um vídeo, né, que ele gravou no campo. Olha só, foi um fato curioso, tá? Ó, a medalha que o Ranieri recebeu, foi o Carrilho. Carrilho recebeu, era da arbitragem.
Isso é normal, pode acontecer, pode ter uma confusão ali por engano, ok. Mas o pior de tudo não é isso. É o que o Carrilho fala depois, né? Olha só. O jogador do Corinthians recebeu a medalha errada. Você tá com a medalha do árbitro. Olha de novo, olha isso. Você tá com a medalha do árbitro. Arbitragem, velho. Aí, árbitro, tem a medalha do árbitro. Foi o melhor jogador em campo hoje. O jogador do Corinthians recebeu a medalha do árbitro, por engano. Né? Vou convidar você a se inscrever lá no canal do Matheus Gonzi, tá? Faz um belíssimo trabalho. Ele recebeu a medalha errada. Ele recebeu a medalha que o árbitro recebe. Aí o Matheus Gonzi perguntou para ele: você recebeu a medalha errada. Aí ele falou: sabe o quê? Como se estivesse falando da forma mais natural. Foi o melhor jogador em campo hoje. Ele falou: o jogador do Corinthians está comemorando o título ali, falando que o melhor jogador em campo foi o árbitro. Gente, precisa falar mais alguma coisa? Eles sabem, né, que as faltinhas que o juiz ficou dando, tudo que aconteceu, eles sabem. E a questão não é choro não, tá, gente? A questão não é choro não. A questão é justiça, né, cara? Pô, a gente vê interferência externa, cara. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Bem, a gente tem aqui também para trazer para vocês algumas das declarações mais importantes aí que aconteceram na apresentação do Lucas Paquetá. Eu vou trazer, mas eu gostaria de comentar aqui. Ele falou que não consegui dormir. Eu me cobro muito por isso. Estou mais cascudo e hoje é um novo dia. Sei do meu potencial, estou de cabeça em pé. Queria muito vencer e ser campeão. Fiz muitas coisas para estar nesse jogo. Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham e, infelizmente, não foi da maneira que eu esperava. Mas hoje é um novo dia e vou trabalhar para converter a próxima oportunidade. Tá? Então, ele falando aí da tristeza, né, que não conseguiu dormir, inclusive. Né? O Paquetá dizendo que não conseguiu dormir. Eu vou fazer o seguinte: os vídeos, né, da cobertura eu vou deixar no nosso canal alternativo, tá? Posso tentar ouvir junto com vocês alguma coisa aqui, mas vocês vão acompanhar no canal Paparazzo Rubro Negro 2 e no canal Paparazzo, no Momento do Paparazzo, vocês vão acompanhar, já se inscreve lá, vocês vão acompanhar a coletiva e outras situações aí nossas também, tá? Corte da placar e tudo mais. O José Boto também falou que o staff do Lucas Paquetá tá lá, né? Depois vamos conversar sobre Vinícius Júnior, né? Mesmo staff. O contrato está acabando, não vamos precisar pagar nada ao Real Madrid. Olha aí, ó. Flamengo, o José Boto, óbvio que em tom de brincadeira, né? Dizendo que não vai precisar pagar nada ao Real Madrid. E que pensa em trazer o Vini Júnior também. Dinheiro o Flamengo tem. O Flamengo tem 1 bilhão para gastar. Gastou já uma boa parte disso, né? 300 e poucos milhões. Olha aqui, vamos ouvir ele falando. Tom de brincadeira. O Paquetá paga nada, não, paga nada é o Real Madrid, porque o contrato tá acabando e tal. O BAP, você, pô, não me arruma mais problema não, hein, Boto? Eu entendi isso, não sei se foi exatamente o que ele falou, não deu pra entender, mas, cara, é isso, né? Do lado do presidente ali, o José Boto falando de contratar o Vini Júnior, né? Sensacional. Até é bom para dar uma animada, uma aliviada, a gente tá tão chateado aí com tudo que aconteceu ontem. Então, o BAP falou também, né, sobre a questão das SAFs, né, com fins lucrativos, muitas controladas por capital estrangeiro. É inacreditável que paguem menos impostos do que associados sem fins lucrativos. Do jeito que está, é melhor virar SAF e abandonar o esporte olímpico. Vou colocar aqui agora para você essa fala do BAP, que é muito séria. Eles estão querendo forçar o Flamengo a virar SAF. E o BAP está lutando contra isso. É o que eu falo para vocês, o trabalho do BAP é muito bom, é muito sério. Ele está lutando por todos os clubes que têm atletas olímpicos.
Escuta só o que ele falou. Do lado do Paquetá, parou a apresentação para falar sobre isso. As SAFs é o seguinte, é que as SAFs elas são relativamente recentes no Brasil. Talvez datem de 5 anos, as primeiras. E nenhuma SAF chegou no Brasil. As SAFs, qual era a razão da existência das SAFs no Brasil? Era uma forma de você tentar equacionar os problemas que pareciam matematicamente insolúveis para uma série de clubes. Então você dizia, você chega, você compra um clube, você assume as dívidas, você saneia essas dívidas e aí você está sendo regido por um determinado regime de impostos. Os clubes já existiam. Os clubes tinham isenções, como tem as igrejas. Então, os clubes não pagam os mesmos impostos, os clubes sociais, os clubes socioesportivos sem fins lucrativos, são a maioria deles, você tinha uma série de isenções fiscais. O que é uma isenção? Você tem que pagar 10 e o outro paga 0 por conta disso. Quando vem a mudança da lei, fala-se da SAF e fala dos clubes. Quando você diz que eles são iguais, você está implicitamente dizendo, olha, o clube social que não pagava A, B e C por uma questão de isenção, agora eu vou vetar isso. Na hora que ele veta, qual é a consequência disso? Você tem que pagar. Quando você tem que pagar tudo isso, uma SAF vai pagar 6% de imposto, um clube sócio-esportivo sem fins lucrativos vai pagar 11%. Qual é a vantagem de ser clube sócio-esportivo? Né? É matemático. Então, a melhor decisão é o seguinte, olha, vira todo mundo SAF, não bota um centavo em esporte olímpico, não subsidia absolutamente nada, não trabalha com formação, dá trabalho formar, né? Quem tem filho aqui sabe. Né? 10, 12, 15 anos de educação, alimentação, saúde, cuidados psicológicos, formação, isso vem destes estímulos. Se você retira os estímulos e você não tem obrigação, como é o caso das SAFs, matematicamente, qual é a melhor alternativa? Vira a SAF, paga 6 de imposto e se livra, vamos dizer assim, em tese, de ter que cuidar, no caso da gente, de mais de 1.100 garotos durante 10, 12 anos da vida deles. Então não faz sentido. Eu vou repetir, evidentemente, que não era o objetivo quando foi feito, né? Mas uma decisão tecnocrática, simplesmente de você, olha, retira esses estímulos, né? Então vamos tirar esses estímulos. A consequência direta é de que você faz para um clube sócio-esportivo ser mais atrativo e virar SAF e não ter nada disso. E vamos escutar aqui agora o Paquetá falando sobre o gol perdido, algumas outras situações, eu não vou botar todas não, vou selecionar o que tem de melhor, vocês vão acompanhar aqui agora e na sequência eu convido vocês a irem no nosso canal Paparazzo Rubro-Negro 2 e canal Momento do Paparazzo para acompanharem na íntegra, tá? A gente sabe aí, né, a dificuldade que foi essa negociação do Lucas Paquetá. Eu entendo realmente que ele não tenha conseguido dormir, mas eu acho que o torcedor do Flamengo também, né, tem o direito de estar chateado. Eu queria só rapidinho, antes de trazer aqui as aspas do Paquetá, ouvir com vocês aqui o que a Glenda falou. A gente remixou a Glenda Kozlovski aqui e ela fez uma declaração muito importante. Vamos ver aqui. Virtude rara no esporte não é a vitória. É a difícil arte de recomeçar depois de vencer muitas vezes. Porque quanto mais se ganha, mais perigoso fica. Humildade não é se diminuir. Não, longe disso. Nem negar o protagonismo. Jamais. Humildade é não sentar no trono sedutor do sucesso como se fosse algo eterno. Vitórias garantem o passado, histórias para contar, mas a eternidade exige outra coisa. Exige continuidade. Fome renovada, aprendizado diário, aquele mesmo tesão da primeira vez. Falei ontem do tesão que não tinha. Taças e elogios. Eternizar é osso, gente. Mais difícil do que ganhar. O Flamengo vai viver esse dilema em 2026. Camisa pesada, história que impõe respeito, mas futebol não respeita currículo. Respeita estado de espírito. Quando a fome diminui, a bola cobra.
E os títulos, se vão. No futebol e na vida, não vence quem já venceu. Vence quem continua merecendo. Campeão não é o que ganha muito. É o que reaprende a ganhar todos os dias. Perfeito, cara. A fome, ela não pode acabar. E a impressão que dá é que a fome acabou. Agora com vocês aqui os melhores momentos do Lucas Paquetá apresentado. Da minha história, né? Acho não, tenho certeza. Acho que a gente se conheceu em 2017. Se eu errar, ela me mata. 2017 aqui. E até de uma maneira, né, inapropriada, digamos assim, porque ela trabalhava aqui e eu também. Mas acabou que o emprego dela durou 2 meses. E eu fui o culpado por isso. Mas, brincadeiras à parte, ela tomou a decisão de sair, mesmo quando a gente não tinha algo sério, e acreditar que a gente podia ter uma vida. E, né, hoje eu também agradeço o Flamengo por isso. Hoje eu tenho meus filhos, tenho a minha esposa, a minha família, que durante todo esse processo, também todo esse período, foi a pessoa que esteve ao meu lado, segurando a minha mão, me apoiando. E nada mais justo também do que eu escutar ela e a decisão ser conjunta no que você quer também, sabe? E eu fiquei muito feliz quando ela falou, vamos voltar pro Flamengo, porque eu também quero isso. Então uniu, né, uma decisão conjunta pra gente hoje estar aqui desfrutando e sendo feliz no lugar que a gente queria estar. Muito bom, Paquetá. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. Então, além da negociação, eu optei por me preservar, cuidar de mim, né, zerar essa dor. E é claro que ali na última semana de negociação foi mais por uma questão realmente de negociação. O ruim disso tudo foi que eu fiquei muito tempo sem treinar, sem jogar, e eu espero agora reencontrar esse meu preparo físico para estar podendo ajudar o Flamengo. Eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia. Eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né? Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem, para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi, né, da maneira que eu esperava, mas é isso, a minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. Bom, primeiramente acho que é impossível eu não falar de felicidade, porque a minha decisão ela foi voltada nisso. Primeiro de tudo, obviamente que, como o Boto disse, eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, né, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa, e obviamente pelo momento que o clube vive, financeiramente também, os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais, então isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Paquetá. Mesmo. Mas eu entendo, faz parte. Como eu disse, eu tô exatamente onde eu queria estar. Eu vi e vivenciei todo esse tempo de Flamengo ganhando, e como eu disse, chegando na final você tem mais chance de ganhar. Então essa minha volta é para fazer parte disso, e eu tenho certeza que esse ano ainda será um ano vitorioso e eu vou poder comemorar muito o Paquetá atleta e o Paquetá torcedor também. Eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia, primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Era o que eu queria, isso não mudaria. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive sim possibilidades de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu porque, né,
eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora. E eu optei por essa porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora.